Vou tentar apresentar de uma forma que seja mais agradável possível. Bom, hoje o tema, eu vou falar dois temas aqui, o Shared Library e rotas em React. Então, assim, ó, quando a gente faz um portlet em React da forma comum, e a gente usa bastante componentes, às vezes pode ser um, um React mais simples possível, ele cria um build muito grande. O que acontece? Geralmente, assim, no mínimo são 20 megas megabytes por build criado. E quando tu tens bastante portlet, eu já, por exemplo, a gente fez um projeto para o IPDJ, que a gente tinha um portlet de 100 mega. Então imagina enviar esse jar lá para o servidor. Isso quando que tem outras formas de enviar, dá para fazer, por exemplo, se trabalha com Docker, dá para fazer um build no próprio servidor. Mas dependendo da forma que a gente faz, por exemplo, ele vai gerar um jar muito grande. Aí, por exemplo, no próprio PDJ, eu tinha 50 portlets lá no IPDJ. Ou seja, todas as páginas nossas eram feitas em portlet com React. E a média era mesmo 50 megas por portlet. Tá? E o que acontece também? Cada vez que tu acessas uma página que tem portlet, ele carrega todos os componentes em cache. E independente se ele já carregou uma vez e tu vais acessar um outro portlet, que ele tem exatamente o mesmo componente do portlet anterior, ele também vai ler novamente esse componente. E o que acontece também, tu tens vários portlets, e se você vai mudar a versão de um portlet, tu tem que fazer o install novamente, tem que instalar tudo de novo. E aí provavelmente você vai perder um dos portlets, vão ficar com uma versão errada e uma versão diferente, aí você não vai saber mais o que mudou, então tem um gerenciamento muito ruim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu criei um portlet React. E aqui simplesmente nessa página eu vou adicionar eu vou fazer uma coisa bem simples, tá? Só para a gente seguir bem rápido aqui, ó. Eu vou colocar, por exemplo, um input. Vou copiar essa pessoa aqui. Vou pegar um botão, pegar um outro. E assim, eu não vou escrever nada mesmo, tá? Eu vou só copiar. Eu vou copiar do jeito que está aqui e pensar se tá bem feito ou não. Mas só que aqui o que acontece? Aqui a gente tem um problema. Ele fez em no ele fez em o React, vamos dizer, mais antigo, né? Eu vou mudar aqui para o React Hook. Const component.
Basically select. Pegar um botão. Esse aqui. E... eu tô com problema. Ah, tá. O que acontece quando ele usa o 18 aqui? Deixa eu desinstalar esse aqui. npm. Isso. Isto desenvolver em React é quase tão complicado como desenvolver em Java, graças. Não, mas é que eu deixei para fazer ao vivo. Eu não estava contando que ele ia ser tão demorado assim. Vamos ver se vai ser mais rápido para desinstalar. Depois eu tenho que instalar o React específico. Tá? React 6.
Aí a gente vai fazer um npm, eu vou fazer só um npm run build. Pra gente gerar o... Só para mostrar o tamanho usando só 3 componentes, tá? Ok, Paulo, neste momento estás a fazer um projeto normal, não é? Em que não fizeste partilha nenhuma. Exatamente, projeto normal. Eu só coloquei três componentes aqui, onde do formulário, do input, do select e um button. Aí quando a gente vê aqui, ó, deixa eu abrir aqui no... Ó, somente com esses 3 fica 3 mega. Imagina isso em vários ficheiros aqui dentro, com outros componentes, e duplicando a quantidade de portlets. Eu vou até mostrar aqui. Não vou, deixa. Aí o que acontece, ó, eu vou dar um npm deploy, aí deixar ele fazendo aqui. Aí eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, só com 3 componentes eu já tenho 3 mega, tá? E aí o que acontece? O que o Shared Library faz? O que ele é? Ele é um centralizador de componentes. Então, imagina que tu tem 5 portlets, e geralmente você vai ter uns componentes muito parecidos, de input, botões, parte de tabelas, outros componentes. E, e aí você consegue compartilhar esses componentes somente como se fosse um portlet, somente com... tu fazes a instalação somente num sítio, que é nesse Shared Library, e todos os outros portlets vão ver esse Shared Library. O que acontece? Ele gera somente um build grande, tá? Só que no momento que tu faz a instalação, né, tu fazes o deploy para o seu servidor e alguém vai acessar esse portlet, ele já vai carregar tudo no cache e todos os outros portlets eles acabam ficando muito mais rápidos, tá? E aí eu vou mostrar como implementar, né? Vamos tentar implementar rápido isso. Então, como é que faz? A criação é como se fosse de um portlet normal, tá? Tu usas o I/O para fazer a criação. E vamos ver se minha máquina vai estar rápida. Se não tiver, eu mostro implementado. Então, assim, ó, aqui, ó, tu vês quais são os tipos que tu consegues ver. E ele fica escondido aqui, ó, ele fica aqui em Other Projects. Na verdade, é um looping isso aqui, tá? Tu vai com o teclado e escolhe Shared Library. E aí eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um cara chamado Shared. E aí eu vou colocando, não quero suporte. E aí que tu colocas qual que vai ser a instalação onde que está a pasta bundles do seu projeto. Eu não vou fazer para a gente fazer bem rápido isso, tá? Aí eu vou abrir um que eu tenho pronto. Aí eu já consigo mostrar ele funcionando.
Só abrir aqui. Então, o que acontece? A estrutura dele, ele vai criar um index, tá? Esse index não necessariamente não é necessário criar, mas ele cria automático, ele cria com init vazio. E aí, como é que funciona? Eu tenho todos esses componentes que eu uso. Tenho componentes externos, eu tenho componente que faz... formatação de data, eu tenho componentes de gráfico, eu tenho componente de um switch alert, que é um componente de alerta, e eu faço um npm install normalmente, como eu faço para cada componente, né? Qual que é a diferença? Eu já vou abrir, inclusive, um portlet aqui que eu já tenho, para a gente poder adiantar essa apresentação, também não fica chato. Paulo, há uma dúvida que eu tenho, que é assim, o Liferay em si usa os componentes de Clay. Sim. Nós não podemos simplesmente reutilizar os componentes de Clay que o Liferay carregou, em vez de estarmos a carregar os nossos para cada portlet, ou mesmo Então, no o que acontece? Quando tu vais usar o componente do Liferay, tu tens que fazer a declaração dele na sua página. Mesmo que já tenha, ele não fica instalado para uso geral, ele fica instalado internamente porque ele enxerga esse componente. Só que esse componente ele acaba gerando no build. E para tu não fazeres isso, tu tem que criar esse shared library. Porque mesmo que seja um clay do próprio Liferay, o React não vai entender que ele está na estrutura do Liferay, porque ele entende como um componente separado, uma página separada. É diferente de você fazer um fragmento, alguma coisa assim. Mas mesmo no fragmento, tu colocas, né, o HTML, vamos dizer assim, mas o React não entende que é um componente que ele vai pegar da instalação. Então, tu tem que fazer essa instalação toda vez, tá? Ele não vem tudo, aí tu tem que colocar fazer essa instalação, tá? Então, aqui, ó, o que acontece? No meu shared bundle, eu simplesmente faço a instalação, tá? Dos componentes. E aí eu vou... por exemplo, eu tenho aqui no meu projeto, o que acontece? Se a gente for comparar, deixa eu abrir aqui, ó. Se a gente for comparar, a gente tem essas dependências aqui dentro, tá? O portlet que eu uso, o shared library, o que simplesmente eu tenho que fazer? Eu apago essa informação das dependências, então só que no meu shared library tem que ter o que eu vou usar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no meu Project 2, eu uso a versão 3.5.6, né? Então, quando eu for fazer a instalação do shared bundle, eu só tenho que ver se está instalado a versão que eu quero. Se não, eu não preciso, eu posso simplesmente ter aqui no meu shared bundle e no ficheiro do meu npm bundle rc, eu vou fazer colocar essas informações aqui, ó. Eu coloco o que eu quero excluir tudo, então o que ele entende aqui? Que eu não vou usar nenhuma... caso eu esqueça de fazer, de tirar as dependências aqui,
o meu ficheiro, deixa eu apagar esses ficheiros aqui que eu não vou usar. Eu digo para ele aqui que eu quero excluir tudo, então, para garantir, eu tiro essa informação aqui, mas aqui eu falo que eu quero excluir tudo, todas as minhas dependências, e na minha configuração aqui, eu coloco o import de qual é o nome do meu projeto. Então, aqui tem que ser o nome do projeto da biblioteca que eu criei, no caso, eu criei aqui essa como shared bundle, e aqui eu faço a inclusão de todos os meus, de todos os componentes que eu fiz instalação aqui no meu shared bundle. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho esse alert que está na versão 3.40. No meu portlet que eu estou usando, eu vou usar a mesma versão que eu coloquei no shared bundle. E aqui ó, eu tenho vários componentes. E se a gente for ver aqui, o tamanho que ele gerou com 148 KB. Então, por exemplo, aquela primeira versão lá que eu tenho, né, do que eu estava mostrando primeiro para vocês, que estava com 3 MB, ele cai por volta de 148. E 148 é simplesmente todos os meus ficheiros que eu tenho da minha pasta source, que ele compacta, e ele só envia isso para o meu ficheiro jar. Ele fica com essa... somando essa estrutura e gera o jar somente dos meus ficheiros que eu tô a desenvolver. Mais nada. Com que tamanho é que está o shared bundle? Exatamente, isso que eu vou mostrar. O meu shared bundle, hoje, ele fica com 66 MB. Só que o que acontece? Imagina eu tendo aqui, ó, eu tenho, por exemplo, nesse projeto, tirando esses... Ó, eu tenho 28 portlets no meu site, no meu portal. Imagina que eu tenho 28 portlets e cada um uma média de 20 mega. Então, todos caem por volta de 140, 160 kilobytes, e aí somente o meu shared bundle fica com esse tamanho desse arquivo, né? Desse ficheiro do dist, ele fica somente com um grande mesmo, e fica com 66 mega. Então, basicamente é isso do shared bundle. Ok. Por enquanto, alguém tem alguma questão? Eu não. Tá, agora vamos pro... Olha, vê lá as horas para ti, porque tu disseste que tinhas que sair cedo. Não, agora eu já não vou precisar mais. Okay. A parte de rotas é interessante, né? O que acontece? Imagina que a gente tem um portlet e a gente precisa enviar informação de um portlet para outro. Por exemplo, eu tenho um ecrã de uma lista de informações e eu tenho um botão que eu vou clicar e vou por exemplo, visualizar, e eu abro para visualizar no mesmo portlet. Aí depois eu vou mostrar. E aí eu consigo partilhar entre o meu portlet, no meu portlet, uma rota, como se fosse uma rota comum de site. E também, não só isso, imagina que eu tenho essa lista, que eu clico nesse botão visualizar, ele mostra no meu portlet, só que eu tenho um outro portlet em outro sítio do meu projeto, que eu também consigo encaminhar visualizar por exemplo, essa página que eu cliquei na primeira vez, visualizar que ele encaminhou para uma página de detalhe. Eu consigo fazer com que um outro portlet encaminhe um ID, por exemplo, para essa parte do meu componente,
para fazer essa visualização. Então, aí já é um pouquinho mais complexo, né? Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou entrar aqui no meu projeto. Aí eu vou criar uma página aqui, ó. Vou criar uma página privada. Criar. Verificar se o meu... Então, aqui eu tenho aquele portlet, o portlet 2. Eu vou criar eu vou pegar aqui do próprio serviço do Liferay. Vou pegar uma lista comum aqui. Vou pegar... Eu tenho essa...
Vou pegar essa lista aqui e vou ver o que ela... Não preciso que eu tenha. Ó, essa minha lista que eu peguei, ela vai me retornar. Por exemplo, eu tenho aqui o nome do meu role e o meu role ID. Então, eu vou pegar essas duas coisas aqui. Criar um table comum aqui. Table. Vazio. Na pressa não dá certo, né? O que a gente tem aqui? A gente tem o nome e a role. A gente tem o nome. Aqui eu vou pegar um botão. E deu erro por quê? Porque eu não coloquei o existente aqui. Eu vou encurtar a apresentação, porque senão vai ficar longa. Eu vou mostrar uma coisa que já está pronta, tá? É só para... Ok. Rodou aqui ainda. Tá rodando. Então, eu vou... Eu vou pegar uma que está pronta para a gente ir bem rapidinho aqui, ó. O que acontece? Eu tenho no meu projeto
Eu já abri no lugar errado. Como que é definido a estrutura do hall, das rotas? Aí fica mais fácil mostrar já o projeto funcionar aqui. Então, assim, ó, eu tenho um projeto que, assim, ó, se vocês forem ver aqui, ó, isso aqui faz parte da rota. Isso aqui é uma página comum, né? Que eu tenho no meu no meu projeto. Então, se a gente ver aqui, ó, eu crio páginas. Eu tenho uma página que é uma página de widget. E aí, então, quando eu clico aqui num plano, eu já abro aqui o meu plano para fazer a edição. Aí, quando eu clico aqui no mais, por exemplo, eu crio um plano que sem preenchimento nenhum e eu não tenho o código do plano. Então, eu caminho para o mesmo, isso aqui é o mesmo portlet, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho no meu index, eu tenho que criar esse hash router, aí eu dou um nome de router para ele, que é da biblioteca React Router DOM. E aí eu tenho que ter essa estrutura aqui, ó. Ele tem que estar dentro o meu portlet principal, vai estar o meu componente principal, desculpa, vai estar dentro desse router. E aqui dentro eu começo a indicar quais que são as minhas rotas. Então aqui eu tenho um switch, que é como se fosse um switch case, né, do Java, do C Sharp. É um switch, e aí ele vai entender que, ó, por exemplo, quando eu entro no meu portlet na raiz, ele vai automaticamente me encaminhar para um portlet com uma rota chamada plano list. E aí aqui dentro da minha rota do route, eu digo para ele que o caminho plano list ele vai encaminhar para um componente chamado plano list. Quando tem uma pessoa chamada, um caminho chamado plano edit, aí eu passo para ele aqui, no caso, é um parâmetro que não é obrigatório, tá? E aí eu digo para ele que é um parâmetro porque tem esses dois pontos aqui, eu dou o nome do parâmetro e coloco o ponto de interrogação. Aí, por exemplo, eu tenho um outro que é medida, aí eu passo qual que é o ID do plano e qual que é o ID da medida. E aí tudo aí, por exemplo, a medida já é obrigatório o meu parâmetro do plano. Então, por exemplo, quando eu clico aqui no meu plano, que ele tem um ID, e aí, por exemplo, aqui eu clico para adicionar uma nova medida. Ele passa qual que é o meu ID do plano. E aí, por aqui, eu tenho a minha rota feita. Então, o que acontece? Eu posso criar um botão em outro sítio, qualquer outro sítio, que vai me encaminhar diretamente para esse portlet. E aí eu posso, por exemplo, eu tenho vários níveis aqui, eu posso seguir criando coisas aqui dentro. E aqui eu simplesmente eu posso pegar esse ID aqui, ó. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, vou copiar esse link. Eu vou aceder, por exemplo, aqui plano. O plano já vai me encaminhar diretamente para a lista, para o plano lista. Só que daí, por exemplo, se eu entrar aqui em outro lugar, aqui eu consigo encaminhar para minha medida. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vier
clicar aqui no plano Edit, eu posso simplesmente ter um link que vai me encaminhar para cá. Então, eu não preciso ter portlets separados, né, para fazer... eu posso ter tudo num projeto só de portlet, e aqui eu gero rotas que eu encaminho o portlet internamente. E pro Liferay, eu estou na página chamada plano, eu estou na minha página comum. E dentro do meu portlet, o React ele entende as rotas internamente por causa dessa hashtag. Então, por exemplo, não funcionaria se eu mandasse sem a hashtag, porque ele não vai entender porque ele acha que é página, né? Então, eu teria que passar aqui essa hash para ele encaminhar, e ele vai encaminhar internamente para minha rota. Eu queria tentar fazer uma coisa mais, mostrar mais codificando, mas aí acho que vai demorar muito tempo, né? Já estou falando muito tempo aqui. E aí, acho que mais atrapalha do que ajuda. Mas basicamente é isso, né? As rotas, a gente tem rotas aqui dentro do portlet, e a gente pode encaminhar para uma página. Por exemplo, para eu poder fazer esse caminhamento, eu tenho que usar um componente. Deixa eu só localizar aqui o meu... Então, outra coisa. Eu tenho que usar esse clay link, que ele se comporta como se fosse um botão, né? Então, se a gente for ver aqui no clay, então, o clay ele tem um botão chamado link, que tu fazes a utilização da rota. Então, tu encaminhas qual que é... Então, por exemplo, se tu queres encaminhar internamente, se tu quiseres encaminhar internamente, tu colocas a hashtag, que ele sabe que tem que encaminhar, ele vai fazer o link para a rota interna. Por exemplo, se é uma página externa, tu colocas o nome da página, ou tu pode até colocar o caminho inteiro da página no React. Por exemplo, aqui eu estou caminhando para uma página chamada Visualizador Extrato. E aí, dentro dessa da página, eu tenho uma rota que vai caminhar para uma página que chama Visualizador. E aí, isso daqui eu estou num portlet que eu vou encaminhar para outro. Então, basicamente, é isso. Não sei se eu fui claro, se eu falei pouco, se eu falei muito. Não sei se o Fernando também entendeu, mas é isso. Então, tu consegues ir de um portlet para outro usando rota e o sistema entende. Uma coisa só que precisava mostrar, só para também... eu vou abrir aqui meu projeto do plano. Deixa eu só compartilhar minha tela novamente rapidinho. Então, ó, internamente aqui, por exemplo, no meu plano, eu tenho aqui dentro eu tenho minhas props, né? Então, por exemplo, lá na medida que eu vou fazer uma alteração, que ele vai receber o ID da minha rota, eu uso isso aqui, ó, props.match.params.medidaid. O que é? Esse props aqui é o array, né? Eu poderia, por exemplo, colocar um array aqui dentro de qualquer coisa, só que daí quando você coloca diretamente a palavra props, ele já entende, ou você pode colocar qualquer nome,
ele já entende todos os arrays aqui dentro. E aí esse match faz parte da minha rota. Então ele vai olhar aqui quais que são os parâmetros que essa rota recebeu, e aí no caso eu tenho essa medida. Por quê? Porque ela faz parte da minha rota aqui dentro do meu componente. Então aqui na medida eu passo qual que é, ó, aqui ó, eu passo quais que são os parâmetros. Então ele sabe que aqui no meu match, nos parâmetros, eu tenho medida e tenho plano. Eu poderia ter outros também. E aí eu só preciso indicar aqui dentro quais que são os meus parâmetros para minhas rotas. Então é isso. Eu confesso que julgava que, antes do Paulo me explicar que as rotas funcionavam, eu julgava que este esquema das rotas no LiveRay não se podia usar. Porque pensava que tínhamos que usar as APIs do LiveRay para comunicar entre portlets e que tínhamos problemas com a mudança de páginas, etc. Mas o Paulo já mostrou que não, isto funciona e que é rápido e é prático. Imagina que tu tens um ecrã de pesquisa e aí tu vais encaminhar, vai retornar essa pesquisa, vai encaminhar vai ser enviada para um portlet, para uma parte específica do componente daquele portlet. Tu consegues fazer isso sem problema. E aí a gente fazia de outras formas isso, né? Eu tive um projeto que eu usava partes de storage do browser, usava sessão, usava outras coisas e não precisa fazer. Tu consegue fazer diretamente pela rota. E a rota funciona bem, tem funcionado bem. Ok, boa. Obrigado, Paulo. Não sei se alguém tem alguma questão para colocar em relação a isto. Não, mas agradeço a apresentação. Fiquei a saber umas coisitas novas que já tinha assim poucas ideias, ou seja, já tinha ouvido falar das componentes, das rotas, mas não tinha uma melhor ideia do que era a componente. Agora fiquei a perceber melhor das rotas, porque eu pensava que a rota era realmente redirecionamento para uma página, mas não, é para um portlet. Sim, e tu consegues direcionar de um portlet para o outro também. Exato. E só que daí o portlet tem que entender essa rota, né? Mas ele funciona bem. Isso é fixe. E é sempre através daquele hashtag que eu reconheço que é um portlet e não... Sim, exatamente, exatamente. A hashtag serve para tu indicares no portlet qual que é o componente que tu vais usar. Né? Ok, para o qual se está a fazer o routing, não é? Exatamente. Ok, bom. Gostei, agradeço-te.